Hoje o vídeo é um vídeo resposta de um inscrito do nosso canal. Sempre fazemos alguns vídeos para responder algumas perguntas que são feitas na nossa área aqui de relacionamento, né, de conversas. E hoje vamos estar respondendo o nosso inscrito Skate028. Ele fez uma pergunta bem interessante. Eu até respondi a ele já em texto, mas eu decidi fazer o vídeo resposta, tá bom? A pergunta dele é: irmão, gostaria que você falasse sobre a grande tribulação. Qual o seu entendimento? O arrebatamento vem antes, ou depois, ou durante? Então essa é a pergunta dele, né? Ele quer saber sobre a grande tribulação, e eu acredito que especificamente ele quer saber o que eu entendo sobre o arrebatamento. Então eu vou fazer assim, olha, vamos combinar dessa forma. Eu vou te dar a resposta bíblica rapidamente, mostrar alguns versos que você pode encontrar facilmente nas escrituras. Vou falar minha visão. E aí, assim, você pediu para me falar um pouco, né? Só que, como vocês conhecem já o canal, eu não consigo falar apenas um pouco sobre um tema. Geralmente eu me aprofundo bastante. E aí eu vou fazer assim, ó, já que é um tema que é bem interessante, que é uma pergunta recorrente já no canal, outras pessoas também já pediu para falar um pouco da grande tribulação. Claro que especificamente aqui a pergunta ele quer saber sobre a minha visão, se é pré ou pós-tribulacionismo, ou meso, né? Só que ele também falou para falar sobre a grande tribulação. Então, já que essa questão da grande tribulação já é decorrente no canal, já teve outras pessoas perguntando, então já vou responder, tá? Tanto ele quanto outros. Aí o vídeo vai ficar um pouco comprido. Inicialmente eu já vou responder, né, a essas perguntas da tribulação, mostrando textos bíblicos, e depois eu vou trazer um contexto histórico sobre a grande tribulação. A gente sempre faz assim uns vídeos bem detalhados, bem explicados. Vou trazer fontes confiáveis, né, de escritores do passado, de historiadores renomados, que vai nos trazer assim, uma ideia do que é a grande tribulação. Não tenho nesse vídeo a pretensão de amedrontar os irmãos. A ideia não é essa. Eu não tenho no meu canal a pretensão de fazer com que as pessoas tenham medo da grande tribulação. Só que também nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós não podemos também dizer que a grande tribulação vai ser uma maravilha, tá? E que nós estamos imunes a qualquer tipo de coisa. Não é bem isso que funciona nas escrituras. Vou estar mostrando para vocês algumas fontes para vocês terem ideia do que vai ser a grande tribulação. Ou seja, Jesus disse que será pior do que qualquer outra que já aconteceu. Então, vocês vão ter mais ou menos a base do que pode acontecer, mas aí vocês multiplicam isso aí por 10, por 20, tá? Mas assim, a mensagem é de esperança. Porque depois, como diz aquele ditado, né? Depois da chuva vem a bonança. Então, a esperança nossa é de quando o Mashiach ele volta. A terra precisa da grande tribulação. Vocês precisam entender isso. A grande tribulação, ela precisa acontecer. O mundo precisa da grande tribulação. Certo? O mundo precisa da grande tribulação. E aí nós vamos agradecer. Estou muito feliz. Batemos 305 inscritos. Isso é uma bênção. 305 pessoas assistindo e compartilhando os vídeos e se edificando. O que me propus fazer quando eu abri esse canal era divulgar o conhecimento que eu tenho sobre o Mashiach, o nosso Senhor Yeshua, e esperar sua vinda fazendo algo pelas pessoas, né? Que é trazer informações, trazer estudos, trazer pesquisas, trazer encorajamento, abrir os olhos e fazer com que elas se tornem pessoas melhores e mais preparadas para a chegada do nosso Senhor e nosso Rei. Vamos esperar o nosso Senhor Mashiach, mas com muitas atividades,
com muita obra produtiva, né? Com muito amor, com muito carinho, falando sempre a mensagem de salvação. Este vídeo, Melquisedeque, da sua ordem, Yeshua exaltado, ele também teve algo assim que eu vou falar, né? Que é o primeiro vídeo no canal que bate 110 visualizações em apenas 2 dias. Parece algo insignificante para alguns streamers, né, de YouTube e tudo, mas para mim é algo muito importante para o meu canal, né, que tem menos de 1 ano. Então, para mim é muito gratificante, né? Mesmo porque também o assunto que nós falamos aqui, eu entendo que é um assunto que na maioria das vezes não chama a atenção das pessoas. As pessoas, no geral, elas não estão interessadas em assuntos bíblicos, né? Elas estão mais interessadas em diversão, em outras coisas, mas não estão aprofundadas em assuntos bíblicos. Quem dirá em estudos profundos, né? Que duram 1 hora, 2 horas de estudo. Mas assim, o objetivo aqui do canal é encontrar essas pessoas que estão espalhadas aí e ajudá-las a aprimorar mais o entendimento delas e fortalecer a fé. Existem pessoas aí, amantes da palavra do nosso Mashiach, nosso Deus, Yod-Heh-Vav-Heh, que aprecia muito o que nós estamos fazendo aqui, e isto realmente nos faz querer continuar perseverando, que é uma forma de nós estarmos levando a mensagem do Evangelho a mais almas. Então, se você gosta do canal, compartilhe, tá? Para que outras pessoas também possam ter a chance de ouvirem um pouquinho sobre o que falamos aqui. Este, então, é a parte inicial. Vamos aí falar o que é o arrebatamento na Bíblia, tá? Curiosamente, quando você escreve a palavra arrebatamento aqui na Bíblia Ara, tô na Ara, tô na King James aqui, tô na Ara, tá, agora é Ara. Então eu escrevi aqui, ó, arrebatados, tá? Escrevi aqui, arrebatados. Aí eu vou e mando pesquisar. Então eu encontro essa palavra arrebatados já no Antigo Testamento, tá? Essa palavra não é uma palavra nova que aparece no Velho Testamento. Lógico que ela aparece na forma hebraica, né? Com variações, mas essa ideia de arrebatamento já tem no Velho Testamento. E aí nós vamos ver aqui alguns textos bíblicos que falam sobre isso, tá? Para vocês verem como que a Bíblia trata isto no Velho Testamento e depois, consequentemente, a gente vai ver aí no Novo Testamento. Parece que eu vi foi na... Qual Bíblia que eu vi? Vamos ver aqui, tá? Tô meio confuso. Esta Bíblia, vamos colocar aqui a Bíblia Aramais, que a gente tá. A gente pesquisa. Isso, aí agora apareceu aqui exatamente onde está a palavra, tá? Então, ó, primeiro texto, vamos colocar aqui Deuteronômio, capítulo 16. Primeiro eu vou colocar aqui, né, a Bíblia igual. Pronto. Deuteronômio, capítulo 16, verso 26. 16, verso 26. Gente, eu tô falando Deuteronômio, só posso estar cego, né? Só pode, não tem lógica. É Números 16. Nem sei onde que eu tirei Deuteronômio aqui. Às vezes acontece, né, gente? A idade vai chegando e a mente começa a fazer processamentos diferentes. Certo? Números 16, verso 26. Vamos lá. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos das tendas destes homens,
perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Então, vamos lá, vamos ver o que significa aqui arrebatados, tá? Aqui eu tenho já o significado, tá? Então, eu posso ver por aqui se eu quiser, também posso ver por aqui se eu quiser, tá? Vamos lá. Tá aí, ó. Significa varrer ou arrebatar, alcançar, destruir, consumir. Gozado, né, essa explicação. Ser arrebatado, varrer, ser varrido, ser arrebatar, ser varrido, ser destruído, ser pego, ser capturado. Veja que a ideia do contexto bíblico sobre arrebatamento, ela envolve, na grande maioria das vezes, ser destruído, ser varrido, ser levado, certo? Ser capturado, ok? Capturado. Ser pego. Pegar alguma coisa e tirar aquela coisa daquele lugar. Então esse é o significado básico de arrebatados aqui nesse texto. Aí também temos o texto de Jó 22, 16. Nós não vamos nem abrir as outras Bíblias, vamos ler aqui direto aqui, ó. Estes foram arrebatados antes do tempo. O seu fundamento, uma torrente o arrasta. Vamos abrir esse texto sim. Jó, capítulo 22. Jó, capítulo 22, 16. Eu vou abrir aqui a tradução do Novo Mundo, pra gente ver como é que ela veste esse texto. Olha aqui. Foram arrebatados, né? Aqui tem a palavra arrebatados, tá? Aqui também aparece. Aqui já está escrito cortados. Foram cortados antes de tempos. Sobre os fundamentos deles foi derramado uma enchente. Antes do tempo, e seu alicerce é despejado como se fosse um rio. Tá? Então aqui também é a palavra arrebatados. Vamos clicar aqui para ver. Veja que agora a referência aqui parece ser outra. Aqui, ó. 16. Aqui já é outra referência. Mudou a palavra. Então, arrebatados aqui que foi traduzido em português, né? No hebraico é agarrar. Agarrar, ser arrebatado prematuramente. Agarrar. Ser agarrado, né? Ser pegado. Você pega, alguém te pega, te leva para outro lugar. Então aqui está falando que esses homens foram cortados, né? Como essa versão aqui, Bíblia Livre, diz ser cortado antes do tempo. Ok? Aqui está falando de homens maus, né? Manter-se-á no próprio caminho de há muito tempo, pisando por homens prejudiciais. Homens que foram arrebatados antes do seu tempo, ou cortados, foram agarrados, né? Interessante. Vamos agora no texto de Salmos, capítulo 58. Salmos. Isso aqui é um contexto, tá, gente? Eu não consigo ensinar sem contexto. Então, toda vez que eu falo da Bíblia, eu preciso ver como que essa expressão ela vai aparecer em outros lugares, né? E qual a ideia que ela traz. Por isso que eu estou fazendo isso. Isso é um contexto do Velho Testamento, por exemplo. Então o texto está dizendo aqui, ó. Certo? Como espinheiros, antes que as vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Certo? Aqui nas outras versões, vamos ver aqui. Arrebatará. Oxe, o que aconteceu aqui, gente?
Não, o texto tá gigante aqui, nem tinha visto. Depois eu tenho que corrigir isso. Bom, aqui tá. Salmo 58, né? 59, mudou. Isso que mudou. Salmo 58, 9. Aqui. Antes das vossas panelas sintam-se os espinhos, tanto vivos como aquecidos. Eles o arrebatará furiosamente. Ele os arrebatará como vento. E por último aqui, serão arrebatados. Vamos ver aqui qual que é a palavra que eu acho que nem aparece, né? Pelo que nós estamos vendo aqui, a gente nem consegue pegar o strong aqui dessa palavra. Depois tem que fazer uma verificação no hebraico, como que isso aparece. E por fim, lá no livro do Velho Testamento, Isaías, capítulo 57. Isaías 57. Isso nós estamos falando de Velho Testamento, tá? De Gênesis a Malaquias. Isaías 57. Veja que a palavra arrebatados aparece mais vezes no Velho Testamento do que no Novo. No Novo Testamento aparece apenas em um lugar, como vocês vão observar. Isaías capítulo 57, verso 1, que diz assim: Os justos perecem, e ninguém há que pense nisso em seu coração, e os bons são levados. Veja que aqui está falando levados, a palavra aqui está sendo vertida por levados. E os próprios justos pereceu, mas não há quem fixe isso no coração. E os homens de benevolência estão sendo recolhidos. Os mortos ao passo que ninguém discerne o que é por causa da calamidade. E aqui está falando arrebatados. Então veja que algumas versões bíblicas, elas vertem essas palavras de forma diferente. Levados, recolhidos, arrebatados. Essa é a ideia do contexto do Velho Testamento com relação à palavra arrebatados, tá? Que é essa palavrinha aqui em hebraico. Aqui, ó. Olha o significado dela. Veja que apareceu 3 palavras diferentes, né? A gente viu 3 palavras diferentes. Aqui já é outra variação, né? Que significa aqui, ó, reunir, receber, remover, ajuntar. Reunir, coletar, reunir, indivíduo na companhia de outros, e aí vai. Também tem, ó, juntar e levar, remover, retirar, montar, juntar, tá? Que é basicamente as mesmas definições das outras palavras também. As outras duas que a gente viu têm praticamente os mesmos significados, tá? Então esse é o contexto da palavra arrebatar no Velho Testamento. É aí que aparece, né, essas palavras. Claro que se a gente viesse aqui, por exemplo, ó, e clicasse aqui, a gente veria vários textos que aparece essa palavra, tá? Especificamente. Mas aí o estudo ficaria um estudo de 1 ano, olha, se a gente for analisar texto por texto. Eu estou falando assim, a expressão arrebatados quando é vertida no português. Porque ela aparece, tá vendo? Reunidos, ó. Se você for analisar aqui já é reunidos. Foi reunido o seu povo. Aqui é o que? Abraão quando morreu, tá? E os anos de vida de Ismael, tá vendo? É muito usado isso aqui. Reunidos. Mas também, não só quando uma pessoa morre aqui, ó. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra, tá vendo? Então, essa ideia também de ajuntar-se, né? Estar juntando, né? Recolheram, olha aqui, essa parte aqui, ó. Tá vendo? Recolheram
os rebanhos. É a mesma palavrinha aqui para usado para arrebatar. Reuniu-os, pois Labão, todos os homens, tá vendo? Tirou o meu vexame. Então não é só remover, também tirar, né? São sinônimos. Olha aqui em Gênesis 34, né? Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, tá vendo? Reunir-se-ão contra mim. E aqui tem várias e várias, né? Passagens que está usando esse termo. Daí por diante. Agora nós vamos ver, né? O último texto, né, que nós vamos dar uma analisada aqui agora, tá aqui, ó. Agora é no Novo Testamento, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. É onde o apóstolo Paulo fala sobre o arrebatamento. Nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então essa é a passagem, tá? As outras versões também vão usar arrebatados. Arrebatados. Vão sempre estar usando arrebatados. Com esse texto em mente, vamos à pergunta do nosso escrito. Vamos lá, vamos voltar na pergunta. Qual o seu entendimento? Qual o seu entendimento? O arrebatamento vem antes, ou depois, ou durante? Ok? Essa é a pergunta. Vamos voltar no texto. O que o apóstolo está dizendo? Vamos voltar um pouquinho. É simples, pessoas. É simples, meu querido inscrito. Só você entender o que o apóstolo está dizendo, ó. Estou lendo aqui na tradução do Novo Mundo. Pois nós vos dizemos pela palavra de Jeová o seguinte: que nós, os viventes, que sobrevivermos até a presença do Senhor, de modo algum precederemos aos que adormecerão na morte. Então, dito de passagem, né, que presença aqui é vinda, tá aqui, ó. Vinda. Parousia, tá? Pode ser presença ou vinda. Existe uma diferença, existe vídeos no canal que eu explico qual é a diferença. Então, na vinda. Bom, o arrebatamento é quando? Antes, depois ou durante a grande tribulação. Aqui está falando que isso vai acontecer durante a vinda do Senhor, pois dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos até a vinda do Senhor, não iremos antes dos que morreram. Certo? Não precederemos aos que morreram. Ou seja, os vivos, eles não serão primeiros do que os mortos. Os mortos recebem primeiro a sua herança do que os vivos. Entende? Não é assim, ó, os vivos primeiro recebem a herança para depois os mortos serem ressuscitados. Não é essa a sequência. Primeiro os mortos são ressuscitados. E eles são ressuscitados aonde? Na vinda do Senhor. Vinda, na vinda. Tá? Então, agora o que a gente precisa entender é quando será a vinda do Senhor. Se é antes, no meio ou depois da grande tribulação. Quando que Jesus vem? Tá? Essa que é a nossa pergunta. Por quê? Porque os que estão vivos, eles não serão glorificados antes dos mortos. Aqui está falando isso.
tá? Aí fala assim, ó, pois mesmo o Senhor descerá. Então, quando o Senhor vem, ele descerá, tá? Quando ele vir, ele vai descer dos céus. É aquela ocasião que todos os olhos verão. Está escrito claramente, né? Lá no Mateus falando sobre isso. Mateus capítulo 24. Então, ó, pois o mesmo Senhor Jesus descerá do céu com grande aclamação, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Eu recomendo você analisar aí no meu canal, assistir os vídeos sobre o toque da trombeta, para você entender os eventos, tá? Que vai acontecer na grande tribulação. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando que acontece isso? Antes da grande tribulação? No meio da grande tribulação? Depois da grande tribulação? É isso que nós temos que entender. Porque primeiro os mortos se ressuscitam. Serão ressuscitados. Depois vem a transformação dos vivos. Se a gente dá uma simples olhada lá em Coríntios, capítulo 15, que complementa o assunto, você vai conseguir claramente entender o que estamos falando aqui no livro de Coríntios, ó. Eis que vos digo um segredo sagrado, nem todos adormeceremos na morte. Quer dizer, muitos vão estar mortos quando o Senhor chegar, Jesus. Mas nem todos morrerão, mas todos seremos transformados. Ou seja, mesmo que nem todos morram, né? Porque todos vão morrer para nascer de novo. É o que o apóstolo está falando aqui no início, aqui nessa explanação. Que primeiro a semente morre para depois dar fruto. Então ele está falando dos que morrem, da ressurreição dos que morrem. Depois ele está falando de outra coisa. Pessoas não entendem porque elas não fazem essa diferenciação. Eles acham que todos que vão passar para o reino de Jesus, do Messias, eles vão ter que morrer. Não é bem assim, tá? Porque a transformação é uma espécie de ressurreição em vida. A pessoa não vai morrer, entende? A pessoa vai estar viva até aqui. Esse é o segredo, ó. Eis que vos digo um segredo sagrado. Nem todos morreremos, nem todos adormeceremos, tá? Ou seja, alguns estarão na vida aqui quando o Mashiach chegar. Vai ter que ter alguém vivo, entendeu? Fiel a ele. Tem que estar vivo. Alguém tem que estar vivo. Não vai estar todo mundo morto. Então esse era um segredo, tá? Então quando o Mashiach chega, quando você viu que ele desce dos céus, ele vai encontrar pessoas vivas. Aqui está falando isso. Só que Paulo fala que todos precisam ser transformados. Por quê? Porque carne e sangue não herdam o reino. No entanto, digo-vos isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem pode a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, o reino de Deus, que é o reino do Mashiach, que vai ser a estrutura do governo de Deus aqui na Terra, os que vão participar dele não podem ser corruptíveis, ou seja, não podem ser reis com Jesus e sacerdotes com essa forma atual. É disso que está falando. Então, os que estiverem vivos, eles vão precisar passar por uma transformação para que o corpo mortal deles se transforme em um corpo corruptível. Não é que eles vão virar espíritos, não vão virar espíritos. Eles vão ser revestidos de poder e de glória, vão ser transformados. O corpo carnal, ele é transformado em um corpo glorioso físico, um corpo físico glorioso que jamais poderá ser desgastado ou morto. Eis que vos digo um segredo sagrado, nem todos adormeceremos. Aí, como que acontece essa transformação? Assim, ó, no momento, no piscar de olhos, durante a última trombeta. Viu que aqui em Tessalonicenses está falando que o Senhor ele vai descer com a aclamação e com a trombeta de Deus? Aqui, ó. Então a trombeta toca quando o Senhor desce. Então quando o Senhor chega. Então a ressurreição, que é a primeira coisa que vai acontecer, ela acontece antes. Por isso que primeiro toca a trombeta, porque primeiro ressuscita os mortos. A trombeta é para ressuscitar os mortos e transformar os vivos, tá? Então a trombeta é tocada antes do arrebatamento. Você não foi arrebatado ainda. Primeiro acontece da trombeta tocar.
Consequentemente, né, quando a trombeta toca, que é a trombeta de Deus, do próprio Deus, Cristo, ele vai dar ordem para o arcanjo tocar essa trombeta, né? E aí, quando esse arcanjo toca essa trombeta, os mortos voltam à vida automaticamente, os mortos em Cristo. Não todos os mortos, tá? Mas somente os em Cristo. Eles levantam, ressuscitam aqui na terra, e aí, o que acontece? Os mortos serão levantados incorruptíveis, tá? Então, os corpos que eles nascem são um corpo incorruptível, tá? Ele já ressuscita e é incorruptível. E aí os vivos? E nós, os vivos, né? Ele achava que ele estaria no meio, por isso que ele fala assim, nós. Paulo acreditava que ele poderia estar no meio, né? Só que depois ele entendeu em outras cartas, você vê claramente que ele entendeu que não. Quando ele escreveu Coríntios, ele achava que ele estaria entre os vivos, que a vinda de Jesus ia ser muito mais rápida do que ele imaginava. Ele não tinha entendimento completo quando ele escreveu aqui. Mas nas cartas de Timóteo você percebe que ele já tinha esse discernimento que ele morreria. Mas aqui não. Então ele fala, e nós seremos mudados. E nós aqui, quando ele fala assim, que foi o Espírito Santo que fez ele escrever assim, isso aqui significa os vivos. Nós quem? Nós os vivos. Os vivos serão mudados. Os mortos ressuscitados, incorruptíveis, e os vivos mudados ou transformados, tá? Pois aí sim acontece o que eu estou te falando, pois isto que é corruptível, o que? O corpo corruptível, que morre, que adoece, que envelhece, né? O que é corruptível? O corpo tem de revestir-se de incorrupção. Isto que é mortal tem que revestir-se de imortalidade. Então isso é a transformação, né? É uma forma de ressurreição em vida, né? Não é que você vai ressuscitar porque você não chegou a morrer. Você vai apenas revestir-se de poder. Os mortos já ressuscitam com esse poder. Primeiro eles, quando a trombeta toca, e depois, logo depois, você já é transformado. Como? Num piscar de olhos. Então vai ser algo rápido, tá? Vai ser algo rápido demais. Então você entendeu aqui o contexto da trombeta, né? Que é quando Jesus vem e desce. Em seguida, então, olha que está falando, ó. Os mortos, pois mesmo o Senhor descerá do céu com grande clamor e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então esse é o primeiro evento. Em seguida, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles. Com eles quem? Com os mortos ressuscitados. Aí, ó, você está vendo, ó. Então, juntamente com eles. Eles quem? Os que acabaram de ressuscitar, incorruptíveis. Então, os vivos também serão arrebatados juntos. Seremos arrebatados juntamente com eles. Então, os dois grupos. Aqueles que morreram em Cristo primeiro ressuscitam aqui na terra. Então, eles não vão ressuscitar no céu, eles ressuscitam na terra. E os vivos, como Coríntios fala, né? Aqui no livro de Tessalonicenses não explica claramente, mas em Coríntios deixa claro. Então, os vivos são transformados para receber a imortalidade. Então, agora, os dois grupos de vivos ressuscitados, de mortos ressuscitados e de vivos ressuscitados, né? Porque eles estão agora ressurgindo para uma nova vida, tá? Aquela vida anterior acabou aquela vida anterior. Então, as duas é considerada ressurreição, tá? É como se fosse uma ressurreição tanto para vivos quanto para mortos ao mesmo tempo. Só que ao mesmo tempo assim, né? Os mortos primeiro e depois logo no piscar de olho, né? De repente, bem rápido, os vivos também. E juntamente com, ou seja, eles estarão juntos. Depois nós, os vivos, que ficarmos vivos até quando Jesus chegar, né? Seremos arrebatados juntamente com eles. Esse eles aqui é os mortos que foram ressuscitados. Então, eles vão, né, ressurgir para quê? Para encontrar com o Senhor no ar. Por quê? Porque o Senhor vai estar vindo nas nuvens. A Bíblia não fala que o Senhor Jesus vai vir em nuvens? Então, o arrebatamento nada mais é do que a reunião, o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. Um encontro, uma reunião. Então, arrebatamento é reunião com
o Senhor Jesus, tá? Aqui, ó. Pegar, levar pela força, arrebatar, agarrar, reivindicar. E aí naquela definição, né, em hebraico nós vimos reunir. Vocês viram, né? Várias e várias passagens falando sobre reunir, tá? Aqui, ó. Reunir. Por isso que o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo aqui no primeiro verso, parece que é o 3. Não é o 3. 2 Timóteo fala sobre isso. Tessalonicenses. Nossa reunião com ele. Agora fugiu aqui o texto. Mas o apóstolo Paulo também usa a expressão reunião. Nossa reunião com ele, tá? Talvez é 2 Tessalonicenses, né? Vamos ver aqui. Provavelmente vai ser 2 Tessalonicenses. Aqui, ó. Aqui, ó. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Reunião com Ele aonde? Nas nuvens, tá? Então, é uma outra palavra também, né? Que é usada aqui, que é daquela palavra hebraica que nós acabamos de ver aqui em Isaías, tá vendo? Nossa reunião com Ele, nossa reunião com o Senhor, né? Quando Ele vem, nós nos reunimos com Ele. Você pega aqui a palavra arrebatados. Aqui, ó. Reunir, receber, remover, ajuntar. Basicamente é isso o arrebatamento. Ainda ficou a pergunta. Quando vai ser o arrebatamento? Quando vai ser? Então você já entendeu que o arrebatamento só acontece quando os mortos ressuscitam. Então tem que acontecer algumas coisas, tá? Vou escrever aqui, ó, para ficar bem didático. Ficar bem didático. Mais didático que isso fica impossível. Quer dizer, é possível também, né? Mas fica bem didático. Então o que acontece? A trombeta toca, tá, o chofar. Aí, primeira coisa que acontece: os mortos no Senhor ressuscitam. Segunda coisa que acontece: os vivos no Senhor são transformados. Porque os mortos já ressuscitam transformados em glória. Ok? E a terceira coisa, aí sim a terceira coisa é o arrebatamento. Terceira coisa. Então, para você saber quando que acontece o arrebatamento, você tem que entender primeiro que os mortos vão ser ressuscitados aqui na terra, que os vivos serão transformados, e aí, só aí, vai ter o arrebatamento, tá? Terceira coisa que acontece quando o Senhor toca a trombeta. E nesses eventos aqui, todos eles, o Senhor Jesus, Yeshua, está vindo em nuvens, tá? Visível, já está visível, as pessoas vão estar vendo, né? A glória do Mashiach descendo dos céus, vai ser visto, né? Mas isso vai estar acontecendo. Então vamos lá. Já que vocês agora já têm essa coisa na sua cabeça, você agora vai ter que ir comigo no texto de Mateus, capítulo 24, aqui no versículo, por aqui, né? Acho que é isso. Vamos colocar nessa Bíblia também. Mateus 24. Descer aqui. Desceu muito. Isto. Então temos aqui, né, esse texto tão precioso que vai realmente nos ajudar a entender tudo. Olha só o que diz aqui.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e aparece até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Gente, da mesma forma que a pessoa consegue ver o relâmpago no céu, cortando o céu, de leste a oeste, a vinda do Senhor Jesus vai ser visível a todos. E aí ele fala também um outro detalhe. Pois onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Outra particularidade da vinda do Senhor Jesus. Haverá muitos mortos. A pergunta que eu quero que você reflita. Quando você acha que haverá muitos mortos? No começo da grande tribulação, vai ter muitos mortos? Na metade da grande tribulação, vai ter muitos mortos? No fim da grande tribulação, vai ter muitos mortos? Interessante, né? Aí, agora o versículo que nos interessa. Imediatamente depois. Imediatamente depois do que? Da tribulação daqueles dias. Logo depois da aflição daqueles dias. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Aí, quando o Senhor Jesus estiver vindo, né? Quando começam os eventos da vinda do Senhor Jesus visível no céu? Depois da tribulação. O que acontece? O sol fica escuro, a lua não dá sua luz e as estrelas caem dos céus. E os poderes dos céus serão abalados. Tudo isso depois da tribulação. Aí você consegue ver o que fala aqui no versículo 30, que é exatamente a vinda do Senhor Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, depois que o sol escurecer, depois da tribulação, aparece o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se baterão então em lamento e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. O Senhor Jesus, ele só aparece nas nuvens para as pessoas depois da tribulação, pessoal. Então não existe a possibilidade nenhuma de a tribulação, o arrebatamento, ser antes da tribulação. Vamos lá. Nesse desenho aqui agora, você consegue entender que isso aqui são os eventos da trombeta. Mas antes disso, olha, aqui tem o quê? Aqui tem o fim da tribulação. Para iniciar isso aqui, ó, o toque da trombeta. Primeiro a tribulação termina, depois o toque da trombeta. E aí você consegue ver que os eventos do arrebatamento é bem depois da grande tribulação. Assim, depois no sentido assim, né? Tem que acontecer coisas primeiro. A sequência é tribulação, toque de trombeta, fim da tribulação, toque de trombeta, mortos ressuscitam, vida se transforma e aí sim o arrebatamento. Então a pergunta que você fez sobre quando é o arrebatamento bíblico, não o arrebatamento pregado nas igrejas por aí hoje em dia, tá? Que a grande maioria das religiões hoje ensinam o pré-tribulacionismo, ou seja, ensinam que a pessoa ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia isso. Olha aqui, ó. Aqui está falando do arrebatamento, ó. E enviará os seus anjos com grande som de trombeta, como nós vimos lá em Tessalonicenses, e eles ajuntarão os seus escolhidos. Aqui, ajuntar. Tá? Ajuntar. Reunirão. Aqui, ó. Embora não é a mesma palavra para arrebatamento, é o mesmo sentido. Reunir-se com outros, trazer para juntar-se com que já estão reunidos. Juntar-se em um lugar. Né? Então os anjos reúnem os escolhidos
depois da tribulação. É sequência isso aqui, ó. Imediatamente depois da tribulação, Aí tem esses eventos aí, né? Tem o toque da trombeta, tá vendo? Olha aqui, ó, relaciona aqui, ó. Depois da tribulação, eventos vão acontecer no sistema da nossa atmosfera, vai ficar escuro as coisas. Aparece o sinal do Filho do Homem, todo mundo vê, e aí ele vem com grande glória. Nesse momento ele vem com grande glória. Aí é a vinda do Senhor Jesus, nesse momento. Não antes da tribulação, depois. Ele aparece depois que a tribulação termina. E aí, olha só, trombeta. Aí acontece a trombeta. Veja aqui, ó. Depois da tribulação, eventos na atmosfera, aparece o sinal do Filho do Homem visível na terra. Todas as pessoas vão ver. A trombeta é tocada. Você sabe que quando a trombeta é tocada, os mortos são ressuscitados. E aí, com os mortos ressuscitados, os anjos podem fazer o quê? Ajuntar os escolhidos. Então vamos refazer aquele desenho lá agora, para vocês entenderem a sequência certa que a Bíblia passa, sem qualquer tipo de desconfiguração do contexto. Não quer, né? Por que não quer? Então a gente apaga. É até mais fácil, né? Vamos lá. Primeira coisa que acontece. O fim. Vamos chamar esse lápis ruim. Será que esse é bom? O fim da tribulação sinais na atmosfera, na Terra, Sol, Lua e estrelas. Isso é literal. Aí aparece o sinal do Filho do Homem. A gente ainda não entende exatamente como será isso, mas todos vão ver. Nesse tempo vai ter um monte de cadáveres que vocês viram, né? Vocês vão entender por que no outro vídeo. Eu vou fazer 2 vídeos sobre. Esse vídeo é explicando a pergunta e depois eu vou falar sobre a grande tribulação. E é de Jesus, de Yeshua. Quer dizer, a sua vinda. Então vamos aqui, ó. O fim da grande tribulação, o sinal no céu, o aparecimento do Senhor Mashiach. Aí vem aqui, ó, o quarto. O toque da trombeta, do shofar. Aí o quinto, ressurreição. Tem mais um R. Dos mortos em Cristo. E o sexto é transformação dos vivos. E por fim, o arrebatamento, que vai ser a reunião de Jesus com seus nos ares, nas nuvens. Não é no céu, é nas nuvens. Então, olha só a distância dos eventos, dos acontecimentos. Para algumas pessoas, né, até bastante hoje, falar que vai ter um arrebatamento antes da tribulação. Não tem lógica isso. Biblicamente não tem amparo nenhum isso aí, tá? Não tem nenhum tipo de amparo bíblico isso. Também ele não acontece no meio da grande tribulação. Não acontece no meio da grande tribulação. Acontece no final da grande tribulação. As pessoas não entendem porque tem um evento também chamado Armagedon.
que é logo depois do arrebatamento, tá? Então, por isso que as pessoas se confundem todos, porque eles às vezes estão falando do Armagedon, e aí você acha que é no meio, entendeu? Porque você coloca o Armagedon como se fosse a grande tribulação, mas são eventos diferentes. O Armagedon é uma coisa, a grande tribulação é outra. Primeiro acaba a grande tribulação, acontecem eventos nesse período, que são essas coisas que você está vendo aí. Aí depois vai ter outros eventos, né, que vai acontecer. E aí, por fim, o Armagedon, que é a implantação do reino de Cristo. O Armagedon nada mais é do que Jesus tirar o governo humano, né, da mão do homem e assumir o poder. Salvar Jerusalém, né? Jerusalém vai estar em perigo e tudo mais. Bom, querido irmão, eu espero que este estudo possa ter te servido aí de consolo, encorajamento e fortalecimento da sua fé. Aí, o que acontece? No vídeo 2, essa primeira parte é só respondendo sua pergunta. Só que sua pergunta, ela iniciou falando assim, olha, gostaria que você falasse da tribulação. Eu vou falar da tribulação no outro vídeo, tá bom? Esse aqui eu só respondi qual o entendimento que eu tenho sobre quando acontecerá a grande tribulação, o arrebatamento, né? Se é antes, no meio ou depois. Aí no outro vídeo eu vou estar falando exatamente uma visão do que eu tenho biblicamente, depois de muito tempo de estudo, de o que pode estar acontecendo na grande tribulação. Qual que vai ser o cenário do mundo, né? E eu não quero colocar medo em ninguém, mas é uma coisa que realmente assusta, tá? E é bom a gente saber para a gente ficar preparado também, né? Espero que este vídeo seja uma edificação para sua alma, para o seu ser, e que nosso Senhor Yeshua HaMashiach, seu Espírito Santo, o Ruach HaKadosh, esteja com você e que o Pai seja louvado em sua vida.